Boa noite, irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos que vão chegando. Sejam bem-vindos a essa nossa live. Bem, hoje nós vamos partilhar um pouquinho dos textos da liturgia do dia sobre uma ótica que é a prioridade do amor. A prioridade do amor. Ok? Então vamos fazer essa partilha. Vamos pegar lá a palavra de Deus que está hoje do Evangelho da Igreja, em Lucas capítulo 14, versículo de 1 a 4. 1 a 6, tá bom. Vamos lá. Jesus entrou um sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto, nada lhe podiam replicar. Interessante, para nós começarmos essa partilha, é que Jesus ele foi na casa de um fariseu. Ele não estava na sinagoga. Ele já tinha feito Jesus em algumas circunstâncias, algumas curas no sábado, na sinagoga. Só que ele foi dentro de uma residência, numa casa de um homem que era notável, certamente, um fariseu, como está escrito aqui, conhecido. E lá tinha um homem com um problema físico ali, na mão, um problema sério. E não diferente do que Jesus sempre fez, o que ele fez, né? Ele tenta manifestar àqueles homens, aquelas pessoas, e hoje para a gente, algo que é fundamental no nosso relacionamento com Deus, conosco e com o próximo. O tempo todo o Senhor Jesus está colocando para aqueles homens e para a gente aquilo que é o mais prioritário, aquilo que é o mais fundamental no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o outro, que é o amor. É o amor que move Jesus até atitudes, comportamentos, posições que muitas das vezes contraria aquelas autoridades daquele tempo. Tem um texto que certamente tem em outros evangelhos que Jesus ele é interrogado por um sábio, um doutor da lei, sobre qual era o maior dos mandamentos. Inclusive esteve aí na liturgia dominical, né, esse texto. E certamente esse texto ele é importante para a gente entender que Jesus lhe deu uma resposta fundamental, levando em conta que a lei
tinha para mais de 600 prescrições legais, era uma questão que humanamente para nós homens seria difícil responder o maior mandamento. Mas Jesus não titubeou, Jesus foi claro para aquele doutor da lei e disse: o maior mandamento é. E aí ele recapitula Deuteronômio 6. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu ser. E logo depois, o Senhor dá um toque naquele homem, naquele contexto, dizendo o seguinte: e outro semelhante, né? Não igual, semelhante não é igual, porque Deus tem que ser amado com todo o nosso ser, toda a nossa alma, todas as nossas forças, e acima de todos. Fato que Jesus em alguns momentos diz que aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua nora, mais do que a mim, não é digno de mim. Então existe uma prioridade, um absoluto do amor que é referente a Deus. E isso nunca pode ser mudado. Devemos sempre amar a Deus mais do que a nós mesmos, mais do que todos, porque Deus é fonte. Caso contrário, vira uma idolatria do ser humano e do outro de si mesmo. Então Deus, ele tem a primazia, a prioridade do nosso coração, do nosso amor. E tem que ser assim. Devemos amar mais Deus do que o nosso filho, do que nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nosso marido, enfim. Todas as obras de Deus não são maiores do que o próprio Deus. Deus é Deus. E ele tem que ser amado com toda a intensidade do nosso coração, com a inteireza e exclusividade, e ao mesmo tempo, acima de todos. Então existe uma prioridade. Contudo, no contexto que eu estou falando daquelas palavras que você pode pegar nos evangelhos, Jesus diz também que existe um mandamento semelhante. Amará o teu próximo como a si mesmo. Porque ele é semelhante, mas não é igual. Mas fundamental, porque temos que amar os nossos semelhantes. Amar nossos irmãos, amar os homens, as mulheres, as pessoas que convivem com a gente, próximo de nós, no condomínio, na rua, no motorista de ônibus, as pessoas que você conhece e as pessoas que você não conhece. Temos que amar as pessoas que temos afinidade e temos que amar as pessoas também que não temos afinidade. Amar até os inimigos. Ou seja, Jesus sempre se preocupou em estabelecer com clareza o que é mais importante no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É o amor. E se há alguma dúvida ainda na sua cabeça, no teu coração, isso precisa ser esclarecido de vez. E o mesmo Jesus diz, olha, quando o doutor da lei falou, olha, mestre, esse é o resumo da lei dos profetas. Jesus, olha, não está distante do reino de Deus. Quando aquele homem disse que é o resumo da lei dos profetas, e Jesus também falou isso, que o mandamento de amar a Deus é o próximo como a si mesmo, é o resumo de toda a lei e todos os profetas. Se viver isso, consegue cumprir toda a lei e pratica toda a lei e consegue agradar a Deus, e o reino de Deus se torna próximo. É claro que aquele homem não intuir isso, Jesus falou, o reino de Deus não está distante, não. Só que o amor não pode ser só uma teoria, uma inteligência, uma potência, uma potencialidade, uma capacidade, uma vontade, não. O amor precisa se tornar obras e atos concretos no dia a dia com as pessoas que a gente convive e com as pessoas que a gente não convive. Porque o amor precisa ser praticado, ser amado. Então, se o amor não é praticado, não é amado, que amor é esse? É o que São João vai dizer, Tiago também, se você vê um irmão passando necessidade, mas não estende a mão, como pode dizer que nele está o amor de Deus? Em outro texto também São João vai dizer, diferente de Tiago, que aquele que não ama quem vemos, como pode amar aquele que não vê? Então, meus irmãos, fiz essa introdução para dizer o seguinte, Jesus está dentro da casa deste fariseu, né? Jesus é ousado, Jesus está dentro da casa de um homem e tem uma pessoa doente lá, e Jesus sabia bem que ele ia arranjar uma certa confusão, entre aspas, né? Por manifestar a vontade de Deus de amar aquele homem curando.
Esta cura, como todas as curas e libertações que Jesus faz nos evangelhos, toda a obra de salvação é manifestação do amor de Deus, porque Deus é amor. Então Jesus, ele cutucou o coração daquele homem e hoje cutuca o meu e o teu coração. Porque eles tinham muitas leis e se achavam pessoas muito religiosas, tinham muitos ritos e se achavam pessoas muito religiosas, tinham muitos procedimentos litúrgicos, muitas doutrinas, muitos ensinamentos, mas não conseguiam entender o que era fundamental, aquilo que era prioritário em certas situações concretas que se apresentavam diante deles, como esta. E Jesus leva eles a um confronto, como leva eu e a você a um confronto existencial, de fato, aquilo que fazemos com o nosso coração, com a nossa vida, em relação ao outro. Se há realmente amor, se há realmente vontade de fazer o bem, se há realmente vontade de dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os cativos, visitar os doentes, se ajudar a dar esmola a quem está precisando, visitar uma pessoa, dar um bom conselho, exercer, orar por alguém, deixar ser ouvido por alguém que está sofrendo, poder escutar. Se nós de fato estamos sendo pessoas que atingem ao outro com o amor de Deus e o amor humano, ou se são pessoas de teoria de caridade, de amor. Uma fraternidade bonita, de baile, de abraço, mas não pode ficar só nisso. A fraternidade tem que ir além, ou seja, o amor pelo outro tem que ser algo que construa o outro, que faça o outro ser tocado pela graça de Deus e que mude este outro segundo a vontade de Deus. Salvando. E aí Jesus, fez a pergunta: é permitido ou não é permitido as curas no dia de sábado? Em outros textos, Jesus perguntou em situações semelhantes: é permitido ou não fazer o bem? Deve-se fazer o bem ou deve-se fazer o mal no sábado? Porque o que estava em questão era exatamente isso. E o que estava também aqui era uma pessoa que sofria e que precisava de amor e de misericórdia. Então, esses homens, com todos esses trâmites, com todos esses ritualismos, com todas essas leis, não conseguiam perceber a vontade de Deus. Não conseguiam ter o conhecimento do desejo do coração de Deus, que eles diziam ser o Deus deles, acerca do seu semelhante. Estava tão cheio de coisas a fazer, ou a praticar, ou a estudar, ou a saber, e fazendo também muitas coisas, e o fundamental, aquilo que é o fundamental que Jesus chega a dizer, o resumo da lei dos profetas é nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a sua alma, e o outro, amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus não titubeia. Jesus quer ensinar para a gente, ensina para esses homens o seguinte: olha, estende a mão. O homem estendeu a mão, ele curou, e aí deu o ensinamento: qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente no mesmo dia de sábado? Jesus trouxe um exemplo cotidiano desses homens que certamente caiu a carapuça deles e não puderam falar nada, porque certamente fazia isso pelas ovelhas, pelos bois, pelos cabritos, pelos bichos todos. Isso era trabalho, ou seja, há uma inversão e uma clara escuridão de visão espiritual que não consegue perceber o que lhe é prioridade no dia a dia, o que é prioridade para Deus, o que agrada ao coração de Deus, o que alegra o coração de Deus. E aí essa inversão e principalmente essa hipocrisia de fazer coisas, inclusive por bichos. E o ser humano está ali cheio de doença ou morrendo, é preciso esperar passar o sábado, o domingo, seja lá o que for, para não fazer o bem. E aí, meus irmãos, isso aí é perigoso. Pode acontecer conosco também. O amor deve ser a prioridade do nosso estudo, do nosso entendimento, do nosso falar, do nosso pregar, do nosso ensinar, do nosso viver, do nosso praticar. Senão a gente vai ser santo de pau oco, santos vazios, pessoas que não traz a marca da promessa,
que é a dignidade de filho de Deus, porque Deus é amor e seus filhos têm que amar. Nós seremos distinguidos, diz Jesus lá no São João, no finalzinho do livro de São João, porque amamos uns aos outros. E quem ama conhece a Deus. Bem, irmãos, então veja que a prioridade da nossa santificação, do nosso apostolado, sempre vai caminhar em função desses dois mandamentos. E esses dois mandamentos, eles são praticados porque Deus nos deu a graça do amor. O Espírito Santo habita dentro da gente. E diz São Paulo, a carta aos Romanos, que ao Deus derramar o Espírito dele sobre mim, sobre você, derrama a pessoa, o amor, e traz a Trindade toda. E ao mesmo tempo nos dá uma graça da caridade, que é um dom sobrenatural, através do qual, com a graça santificante, que a gente se torna pessoas agradáveis para produzir obras segundo o coração de Deus. Obras, serviços, ações segundo o coração de Deus. E Deus não quer nada menos do que o nosso progresso no amor a Ele e ao próximo e a nós. Ok? Então a gente vamos ver isso hoje um pouquinho, essa palavra, lá em Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, também está na liturgia da igreja de hoje. Eu vou pegar só o finalzinho, quer dizer, do 3 para cá, versículo 3 em diante, e vamos perceber o toque do Espírito Santo de Deus através da boca de São Paulo apóstolo. Está lá escrito assim: dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente, isso é importante, hein? Lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Então a obra de Deus começou, né? Deus manda o seu Filho, ele morre na cruz, ele cura, expulsa o demônio, opera a redenção, nos santifica, nos justifica, envia o Espírito Santo, institui a igreja, dá os sacramentos, coloca essa graça do batismo à disposição de todos aqueles que creem. Somos batizados, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro da gente e ele nos ajuda a amar a Deus como Deus quer ser amado, nos ajuda a amar Jesus como Jesus quer ser amado e nos ajuda a amar a nós mesmos e ao próximo como Deus quer que a gente ame. E essa graça, ela vai se aperfeiçoando. Deus não iniciou essa graça na tua vida, meu irmão, minha irmã, e você que porventura possa estar ouvindo ou vai ouvir essa live, Deus não começou a obra de excelência na nossa vida, que é uma obra de excelência que não compete, que não temos mérito nenhum disso, não temos como merecer isso, é graça de Deus. Deus vai dar completude, Ele vai planificando, Ele vai trabalhando cada vez mais para a gente crescer nessa graça. E triste de nós se não quisermos crescer e progredir. Vamos frustrar o plano de Deus. Então precisamos desejar crescer em santidade e justiça todos os dias de nossas vidas. Então diz que estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra de excelência, excelente, lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Aí pode ser quando a nossa morte, pode ser também na segunda vinda de Jesus. Mas, ou no purgatório, para chegar à plenitude. O que importa, meu irmão, é que nós tendemos por uma plenitude. Tendemos por uma perfeição. E ela vai chegar. Ou não. Se salvarmos, chegará. Quem se perde, não chegará. Mas quem se salva vai chegar nas vias que Deus permite, mas chegará. E o caminho deixado por Cristo é o caminho do amor. É o caminho da caridade. Do amor fraterno e do amor a Deus, por meio de uma graça que Deus derramou nos nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. É justo que eu tenha bom conselho de todos vós, porque vos trago no coração, por teres tomado parte da graça que me foi dada, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos, pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Que maravilhoso!
Então aqui temos um testemunho. São Paulo, o apóstolo, tem um entranhado amor por Jesus Cristo, e esse entranhado amor por Jesus Cristo, por Deus, é a base através da qual a vida apostólica se desenvolve. Porque para amar o outro com suas dificuldades, seus limites, com seus defeitos, até a nós mesmos, com nossos limites, dificuldades e defeitos, temperamento e tudo mais, é preciso uma base de um poder que só Deus dá, que é o amor que Ele dá para a gente. Então essa base sólida da intimidade daquele que recebe o amor de Deus e por isso se sente amado e é capacitado para amar, ele vai ao encontro do outro para amar e servir por amor. Por amor a Deus por amor a Deus, eu amo o outro. O verdadeiro amor de Deus, a caridade, o fundamento é esse, diz os maiores teólogos e santos. Eu não amo o irmão pelo irmão não, somente. Eu amo o irmão porque Deus me amou, eu amo a Deus. E eu quero ver Deus no irmão. E porque esse irmão manifesta, ele é espelho das perfeições divinas, por Deus, com Deus e para Deus, eu amo meu irmão e me amo. Sempre lembrando que o amor ao Pai, ao Filho, a Espírito Santo deve estar acima de qualquer amor, senão idolatria. Ok? Então, São Paulo tem esse entranhado amor, essa ternura que ele diz, porque ele cresceu, ele permitiu que o Espírito de Deus fosse trabalhando nele, na sua humanidade, na sua cabeça, nos seus neurônios, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu emocional, no seu físico, na sua afetividade, em todo o seu corpo, todo o seu ser, para que ele se torne uma pessoa de doação, uma pessoa que se entrega com carinho, com afabilidade e as virtudes de Cristo, a partir desse amor particular que ele experimentou do Senhor Jesus, este fogo que ele não permitiu que fosse apagado em nenhum momento da sua vida. E aí, o que ele pede? Aquilo que ele experimenta no fundo do coração dele, como bom, como maravilhoso, que ele tem contato, que ele tem a vivência, que ele é testemunha disso, ele vive mergulhado nesse amor, e nesse amor ele cresceu, ele amadurece, ele se desenvolve, é o que ele ora. Vamos ver. Versículo 9. Peço na minha oração que a vossa caridade, o vosso amor, se enriqueça, olha aí, cada vez mais de compreensão e critério. Peço na minha oração, e aí o amor que ele tem, ele extravasa, ele manifesta através de obras, do apostolado, do serviço, pastoreio, através da oração, de intercessão pelas pessoas. Peço na minha oração que a vossa caridade, o vosso amor se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fundamental entender isso, que São Paulo ele pede o enriquecimento, só enriquece aquilo que está meio pobre, certo? Ou que é rico pode ficar mais rico. Então ele pede um crescimento deste amor. Em diversas cartas, se você for ler as cartas de São Paulo apóstolo, meu irmão e minha irmã queridos, ele vai falar sobre progredir no amor, progredir na caridade, a exemplo de Cristo, a ponto de a gente ser capaz, quem sabe, alguns de dar vida pelo outro, né? Porque o amor ele vai tomando conta de um coração, de uma vida, essa vida vai se tornando cada vez mais semelhante a Deus. São João da Cruz e tantos grandes santos vão dizer, o que nos assemelha a Deus é o amor. Esse amor sobrenatural, esse amor-graça que ele infunde em nós, que permite essa união com Deus profunda, esse assemelhamento com Deus, de forma que a gente respira, entende, pensa como Jesus, os sentimentos de Jesus, como Jesus pensou. Então a caridade, ela não é algo meramente da vontade, assim meio... Não. O amor, ele tem critério. O amor tem compreensão, porque Deus é espírito e Deus é amor, então Deus conhece. Então, quanto mais vive essa dimensão espiritual do amor, mais profundo tem o coração aquele que vive compreensão dos segredos, dos mistérios da graça de Deus. Porque leva ao fundo do coração, sai da superfície dos ouvidos, ouve o batimento cardíaco de Cristo, e essa pessoa que cresce e progride no amor de Deus,
ela entra no coração de Cristo. Ela sai de fora e vai para dentro. E aí tem um ângulo de visão do coração de Cristo diferenciado. Muitos santos tinham isso. Então desejavam coisas que nós humanos, de certa forma, repudiamos, porque querem se assemelhar mais com Jesus. E tinha uma entrega, uma doação, um desejo de se imolar por amor a Jesus Cristo e servir as almas maior, porque inflamados e mergulhados no sagrado coração de Jesus estavam. E entenderam que o resumo e a plenitude da lei é o amor. E São Paulo tinha clareza disso, e falou e orou por isso, e instruiu esses homens de Filipos para que entendessem isso de uma vez por todas e pudessem, sim, progredir. E aí, quando eles vivem e começam a mergulhar na vida do Espírito, que viver a caridade, viver a vida do Espírito, porque é dali que vem tudo, é uma graça, eles conseguem ter um critério maior de entendimento da vontade de Deus, um discernimento mais profundo do querer de Deus junto ao próximo. E veja a dificuldade desses homens que estavam lá diante de Cristo na casa. Eles não conseguiam entender a vontade de Deus naquele momento. E passou ao largo uma oportunidade de servir a Deus na pessoa daquele homem hidrópico. E Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus foi naquele momento e ensinou e agiu como deveria agir. E que é modelo para mim e para você, nas oportunidades que o Senhor vai permitir que você tenha, que eu tenha, de evangelizar e de permitir que o amor de Deus atinja as pessoas doentes, enfermas, feridas, machucadas. Então, o amor acima de todo legalismo e ritualismo, um amor profundo. E se a gente não penetrar nesse coração de Jesus, a gente vai agir como esses fariseus, doutores da lei. Vamos ser bem calculistas, bem cheios de ritmo, de coisas, cheios de senãos, e não conseguimos efetivamente ter atos de amor que sejam dignos de filho de Deus. Então, São Paulo, vamos continuar. Vai dizer assim: peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros. Veja só. A causa de ser puro, irrepreensível, mais perfeito e de ter discernimento é o que São Paulo pediu anteriormente. Enriquecer na caridade que movia Cristo. O amor que movia Jesus, é nesse amor que movia Jesus, que o Espírito Santo sabe bem que amor é esse, ele coloca em nós, para crescermos nele e teremos como consequências exatamente isso aqui. Seremos mais perfeitos, mais puros, irrepreensíveis para o dia de Cristo. Seremos pessoas cheias de frutos de justiça que provém de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, meus irmãos, temos que buscar todas as virtudes, buscar as bem-aventuranças, buscar tudo. Mas vai dizer os grandes santos, a raiz e o que dá perfeição a todas essas virtudes, a tudo aquilo que você possa viver, praticar, pregar e ensinar é o amor. Sem isso é santo pauoco. Deus te livre e me livre disso. Porque essa é a veste que Deus quer encontrar em nós, sem a qual não veremos o Senhor. Santidade, caridade é a mesma coisa, ok? Deus é amor e é santo, ok? A mesma coisa que nós podemos reproduzir na nossa vida moral e ética, nós olhamos para Deus na dogmática, na revelação, e vamos, pela ação da graça, praticando no nosso cotidiano. Bem, veja aqui. Viver a caridade nos dá critério e compreensão para obter algumas coisas. Vamos ver que tem um paralelo interessante com a carta aos Romanos. Se quiser anotar aí, Romanos capítulo 12, São Paulo escreve essa carta aos Romanos, diz assim, versículo 2 só. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Olha só. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso espírito. Isso é graça de Deus, é o poder de Deus que faz na nossa vida, o Espírito Santo, né? Essa transformação e essa renovação que acontece no nosso interior, na nossa vida, ela proporciona, ela é causa do que eu vou ler agora. Olha só. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus,
para que possais discernir o que é bom e o que agrada e o que é perfeito. Veja só que tem um paralelo dessa palavra com a de Filipenses. São Paulo pede para enriquecer na caridade para que sejam perfeitos. A caridade enriquecida de compreensão e critério, para ter os critérios de Cristo, a compreensão de Cristo, o olhar de Deus amplo da misericórdia sobre nossa vida e sobre o outro, que permite a gente ter atitude de amor que muitas vezes vão escandalizar o outro, como esses homens fariseus foram escandalizados pelo ato de Jesus simplesmente curar o homem hidrópico. Porque Jesus agiu segundo o amor e não só segundo a lei. A lei é para o homem, não o homem para a lei. E a gente pode inverter isso com nossas regras, com nossas... As leis, regras, tudo, servem para quê? Para conduzir o nosso coração para Deus. Ela não é fim, ela é meio, porque todas as leis, todas as regras, elas não podem sobrepor o amor. A lei nova que Jesus deixou, que os grandes teólogos santos vão dizer, é a lei do amor, instituída na quinta-feira santa, inclusive, com as carestia do sacerdócio. Então, se alguma lei sua, se alguma regra, seja lá o que for, não tem como princípio de ação e fim o amor, pode ter certeza que não vai fazer a vontade de Deus. O amor que traz luz para a gente discernir, às vezes tomar uma decisão no irmão e não sermos pessoas farisaicas, legalistas, ritualistas, que não conseguem enxergar. Muitas das vezes o irmão que necessita estende a mão e aí a gente acha que está fazendo, agradando a Deus, não estão. Estamos desobedecendo, estamos fazendo o que não agrada. Então a intimidade com Jesus, e esse amor está para além de toda lei e acima de toda lei. Vamos ver que aqueles homens que estavam com Davi, tem um texto da palavra que diz isso, eles não podiam comer lá os pães da proposição, que estavam sendo perseguidos por Saul, e diz a palavra, Jesus utilizou isso para mostrar que eles não violaram o sábado, porque existia uma necessidade urgente. Aqueles homens estavam com fome, estavam cansados, fugindo de Saul, que estava no encalço deles, e precisavam, não era permitido, era pão sagrado, somente sacerdote, e eles comeram e não violaram, por quê? A maior necessidade estava presente ali, e Deus via, e Deus não julgou, não culpou. Então a justiça de Jesus é muito maior que a justiça dos homens, e é exatamente aquilo que Jesus exortou esses homens. Os preceitos da lei eles queriam cumprir todos, mas esqueciam a justiça, a misericórdia e o amor. É claro, a misericórdia e o amor está ali, né? É o amor que se manifesta pelo aquele que tem miséria. Então vejamos que precisamos cuidar da nossa vida com isso. Cuidar com isso. Então, eu não vou conseguir discernir nada bem, o que agrada a Deus, o que é perfeito, o que é bom, se eu não me transformar pelo Espírito. E essa transformação no homem novo, numa mulher nova, a conversão, essa vida no Espírito, é uma vida mergulhada no amor de Jesus, da caridade. É uma forma de falar da caridade. Essa graça sobrenatural ali, que é perdida com o pecado mortal, precisa ser recuperada com a reconciliação. E neste amor eu devo progredir para que eu possa me assemelhando com Deus e fazer a vontade de Deus, construindo o reino de Deus já aqui e agora. Bem, o Salmo 110, também da liturgia de hoje, nessa mesma linha, vamos ver que existe um louvor aqui, né? Existe um louvor bonito a Deus. Vamos ler. Eis o oráculo do Senhor que... Não, aqui embaixo, 110. Obra do Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração, né? Toda a minha alma, meu interior, aonde é sede da presença de Deus, onde Deus está, e aonde o amor de Deus me impulsiona, me impele a amá-lo e a amar o outro, e a mim mesmo. Louvarei o Senhor de todo o coração na assembléia do justo e em seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, digna de admiração de todos que os amam. A sua obra é toda ela majestade e magnificência, e eterna a sua justiça. Memoráveis são as obras maravilhosas. O Senhor é clemente e misericordioso. Então vejo que o salmista que ama, tem admiração. As obras de Deus,
aquele que ama as obras de Deus, também ama a Deus. Quando eu amo meu irmão, estou amando, estou agradando a Deus. Então eu preciso me abrir e eu pedir ao Senhor todos os dias que o meu amor pelas obras de Deus cresça. Porque eu estou honrando a Deus amando as obras dele. É claro que eu vou amar a Deus acima de todas as suas obras, mas eu também preciso amar as obras de Deus. E é o irmão uma obra de Deus. Vamos pegar de novo Lucas. O outro, aquele que é fiel, que não é fiel, o que é batizado, que não é batizado, o que é cristão, que não é cristão, qualquer ser humano que Deus colocar no teu caminho é a obra de Deus. Deus criou a alma daquele ser humano ali. O homem e a mulher só participam com o genético, a parte biológica ali do espermatozoide, do óvulo, mais nada. A alma quem cria é Deus. Então precisamos amar a obra de Deus. Amar as pessoas difíceis, amar as pessoas que não queremos conviver, temperamentais, melancólicas, outros difíceis, seja lá quem é difícil para você ou para mim, aquelas pessoas que perseguem a igreja ou que nos perseguem. Deus não pediu para a gente não amar ninguém, pediu para amar todos. Coração católico é um coração universal. Não significa que eu tenho que conviver com as pessoas que querem me matar ou me fazer mal, mas eu tenho que orar por elas, pela salvação delas, desejar que elas vão para o céu. Inclusive, quem sabe fazer penitência, jejum, mortificar. E na oportunidade que eu puder fazer um bem, fazer, São Paulo vai dizer isso. Por que isso é importante? Esses homens tinham dificuldade em entender que a lei que estava ali, em 600 e poucos artigos, eles conseguiriam vivê-la se eles vivessem esse mandamento difícil que nós temos a graça por meio do Espírito Santo de viver, que é o amor. E eu vou pegar outro texto de São Paulo, antes de pegar esse texto de Lucas de novo para ilustrar isso, que você pode depois ler em casa, rezar com ele. São Paulo, Cartas aos Romanos de São Paulo, capítulo 13, versículo de 8 seguinte. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, de São Paulo aos romanos, comunidade de Roma, a não ser o amor recíproco. Ou seja, sempre precisamos crescer no amor. Amar mais, amar mais, amar mais, amar mais. Nosso amor humano, unido ao amor divino, com o Espírito Santo, com a Trindade na alma, crescer no amor a si, do outro de Deus. Progredir na caridade. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Entendeu? Aqueles homens diziam que amavam a Deus, fariseu de Lucas lá, que nós vimos, do homem drópico. Só que eles não estavam amando realmente ali. Porque tinha uma pessoa que tinha necessidade e de repente estava ali há tanto tempo. E Jesus manifestou que naquela lei que regula o sábado, no sábado também, que é consagrado a Deus, parece uma contradição, né? Se um tempo que é consagrado a Deus, Deus não pode agir para curar? Ah, mas é o homem que está agindo, não sei o que lá. Mas ali, Jesus mostrou esse ato praticado pelo outro, ele é digno do céu. Ele manifesta o que o homem é. E aí Jesus curou aquele homem e ele cumpriu a lei, diz assim, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Pois os preceitos da lei, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo meu próximo, eu não vou querer o mal do meu próximo, não vou xingar meu próximo, não vou julgar meu próximo, não vou caluniar meu próximo, não vou querer a mulher dele, não vou querer a esposa dele, não vou querer o carro, o bem, não vou ter inveja. Se eu amo meu próximo, eu vou querer que ele seja feliz. Se eu amo meu próximo, eu não vou atrapalhar o caminho dele, vou caluniar. Se eu amo meu próximo, eu só vou ter atos de amor. Às vezes nós nos preocupamos muito em não pecar e esquecemos que temos que avançar. Que o cristianismo não é só evitar pecado, aspecto negativo, é principalmente o positivo, é fazer o bem a Deus, ao outro, é amar, é inclinar-se a ser proativo pelo bem, não só ficar a vida inteira lutando contra pecado e não consegue se avançar.
Claro que tem que se evitar. Porque quando se vive na dimensão do amor para frente, para fazer o bem, para imitar Jesus o tempo todo, eu estou, ao mesmo tempo, fugindo do pecado. Quanto mais santidade eu busco, mais longe do pecado me torno. E aí São Paulo remata no versículo 10, a caridade não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Deus não pratica o mal contra o próximo. E aqueles que se assemelham com Deus não vão praticar o mal contra o próximo. Enquanto somos movidos pelo amor de Deus, pela caridade, não fazemos o mal. É exatamente quando a gente quer ouvir a serpente, como fez Adão e Eva, ouvir a nossa cabecinha, a nossa inclinação que está dentro de nós, a gente sai da caridade para fazer besteira. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Então, todas as leis que você, minha querida, meu querido, que você tem para praticar, se não for justificado, motivado, com objetivo, através da caridade, você está defraudando Deus. E eu também sabia disso. Deus não quer um coração que não ame. Tudo que você fizer para Deus, seja na fraternidade, no apostolado, na oração, tem que ser movido pelo amor. E esse amor tem que ser pedido, clamado, para ser melhor vivido. Porque é graça. E a gente desenvolve nela. Então veja que a plenitude da lei é o cumprimento da lei. Quem ama está cumprindo toda a lei, porque quem ama está além, não está olhando para a mulher do próximo. Quem ama o outro não vai fazer esse tipo de coisa. Porque o amor vai construindo uma intimidade, uma subjetividade de amor afetiva, santa, cuja vontade, inteligência e inclinações vão se dobrando para fazer o bem segundo a vontade de Deus. E aí vamos reler aqui, a gente vai ver que esses homens estavam um pouco distantes disso. Jesus entrou no sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? É permitido amar ou não no dia de sábado? É permitido ajudar ou não uma pessoa a fazer o bem ou não? Ou no domingo? Ou da forma que você possa estar entendendo o que Deus quer falar ao teu coração hoje ou no meu? Eles nada disseram, então Jesus tomando, porque havia uma incoerência tremenda ali. Por que não fazer o bem? Eles nada disseram, então Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu. Depois, dirigindo-se a ele, disse: qual de vós, que se lhe cair um jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Então, meus irmãos, tomamos cuidado para o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, principalmente diante da crescente iniquidade que a gente vê avançando neste mundo. Perdemos o horizonte do amor a Deus, acima de todas as coisas, absoluto, primeiro, com todo o coração, força, alma, desejo, vontade, e depois ao próximo como a si mesmo, por Deus. Porque senão a gente vai fazer muito barulho ou muita fumaça e pouco fogo. E o que Deus quer nos mostrar, né? Esses homens não conseguiam enxergar, embora achavam que enxergavam, a vontade de Deus diante de uma situação que se apresenta através de uma pessoa que tem uma doença, uma necessidade, um problema às vezes pode ser de ordem física, mental, emocional, financeira. Então, o Senhor nos alerta para a gente não perder aquilo que é o essencial, que São João da Cruz disse num dos seus livros, não lembro agora qual é o livro, que ele diz que ao entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Era peregrino, me acolheste.
Esteve na prisão, me visitaste. Estava doente, me visitaste. E aí você pode colocar tantas obras. Estive na rua, não me deste esmola. Estava com depressão, não me ouviste, não orou por mim. Estava em angústia, me abandonaste. Enfim. E aí, e o amor, ele nos torna acesos como lâmpadas acesas, para entender que a qualquer hora Jesus vem através do irmão sofredor, de uma pessoa que precisa de ajuda, e que precisamos não deixar que todas as coisas são importantes, doutrina, estudo, lei, regra, tudo. Mas tudo isso precisa ser enraizado, regado, iluminado pela graça que Jesus trouxe de original ao mundo, que é o amor dele, e que ele compartilha conosco, discípulos, através do Espírito Santo. Isso é fundamental. Amar o tempo todo a todas as pessoas em todo momento. Por isso que precisamos progredir. Santa Teresinha, sabendo que esse era o caminho mais rápido de acesso ao céu, ela disse no coração da igreja que existe várias missões, carinho e desenvolvimento, eu quero ser o amor. E ela viveu isso no seu cotidiano no Carmelo, com todas as suas irmãs, com todas as pessoas, amando ao ponto, muitas vezes, de sacrificar em pequenos sacrifícios, em grandes sacrifícios, pela salvação das almas. Então, meus irmãos, é isso. A prioridade sempre é o amor. Amar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, a prioridade do absoluto, a primazia de Deus, servir a Deus, fazer sua vontade e amar o próximo como a si mesmo. E o resto, a gente... Tem uma frase também de Santo Agostinho, que eu não sei qual que eu já ouvi, ama e faz o que queres. Porque na caridade, a caridade que tem critério, que ajuda a discernir, porque não é uma coisa burra, é uma forma de amar inteligente, que atinge a vontade e a razão, nos ajuda a amar como Jesus amou. Amém, queridos? Então, por hoje é isso. Vamos rezar um pouco, né? Pedindo ao Senhor que Ele possa também nos abrir a este dom. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nessa noite. Obrigado, Senhor, por toda a sua palavra, seus ensinamentos maravilhosos do teu reino. O seu apóstolo cheio do Espírito Santo que está contigo, Senhor Jesus. Assim falou. A plenitude da lei é o amor. A caridade é o cumprimento pleno da lei. Quem ama, caminha sobre a lei e cumpre toda a lei. Como o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, porque amou o tempo todo, eu peço a graça do derramamento do Teu Espírito Santo sobre mim, sobre meus irmãos que estão ouvindo agora esta live, e sobre todos que possam ver essa live. Derrama o Seu Santo Espírito sobre nossa mente, nosso corpo, nossa alma, para nos capacitar, para nos qualificar no Teu amor, para implementar nossa vida, para desabrochar nossa afetividade, nossa alma, nossa mente, nosso emocional, todas as dimensões do nosso ser que o Senhor criou, para amar o outro e a Ti também, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, envia a mesma caridade que movia o coração do Teu Filho diante daquelas pessoas em Jerusalém, os leprosos, os coxos, as pessoas que se prostituíam, todos os pecadores que Jesus visitou e que teve compaixão, que teve amor, que se dobrou, que se permitiu ser tocado. Peça essa graça para mim, meus irmãos, todos nós, para reacender o nosso amor fraterno também uns pelos outros, nossas comunidades, grupo de oração, paróquias, enfim. Onde estivermos, Senhor Deus, dai-nos o dom de crescer, progredir na caridade, para que seja enriquecida a nossa caridade com critério e compreensão, para enxergar, Senhor, além daquilo
que a razão não enxerga, que a inteligência não alcança, para que possamos ter o teu olhar, Jesus, de misericórdia e de amor, e poder ver com mais totalidade e profundidade as situações concretas nas quais devemos intervir para a glória do teu nome. Não nos deixa, Senhor, caminharmos cegos e frios diante do próximo, diante dos seus sofrimentos, de suas provações. Mas ajuda-nos a acolher, a sermos companheiros e nos colocar à disposição para servir por amor a Ti, Deus, todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fazer crescer, progredir em nós o amor por Ti, pelo próximo e por nós. Eu que te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai, Jesus e Espírito Santo. Ajuda-nos a avançar na compreensão, avançar no critério do amor, para se assemelhando mais com Cristo, possamos estar mais afeiçoados a Ele, mais semelhantes a Ele. Que o Senhor possa, Jesus, amar através de nós, olhar com os nossos olhos, tocar o próximo com nossas mãos, orar com nossa voz, com nossa mente, fazer obras para os outros através de nós, usar os nossos pés e toda a nossa alma e corpo para salvar almas, curar as feridas e acolher aquele que está precisando. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor que chega ao nosso coração. O que seria de nós, Senhor Jesus, se não nos amasse continuamente, profundamente, e insistisse no teu amor para a gente aprender a amar cada vez mais como o Senhor amou. Dá-nos um coração de discípulo que ama e que ama cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor fez na minha vida e na vida dos meus irmãos, de todos nós. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Deus toda a glória. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, ficamos por aqui, né? E quem sabe na próxima, se o Senhor assim permitir, a gente volta a partilhar uma palavra para edificar a nossa vida. Amém? Deus abençoe todos vocês. Bom final de semana para todos. Fique com Deus. Segue aí a programação da Comunidade Santos Anjos.